Acidentes com múltiplas vítimas é uma emergência médica onde há um desequilíbrio entre os recursos e a necessidade dos pacientes. Isso vai depender, então, da capacidade do serviço de emergência. Em geral, podemos dizer que acima de 5 vítimas graves simultâneas nós já temos um evento com múltiplas vítimas. Aqui, o ponto base é entender a diferença entre medicina individual e medicina de evento. Vejam esse diagrama. Quando a gente tem um acidente de pequeno porte em que o serviço local consegue dar resposta, nós conseguimos executar medicina individual na área do evento, no transporte e dentro do hospital. Já num acidente com múltiplas vítimas, a área do evento eu já não consigo mais executar medicina individual, eu preciso usar medicina de massa, que é o tema da nossa aula. No transporte, eu consigo fazer algum transporte com medicina individual e algum transporte com medicina de massa. E já o hospital, a gente consegue fazer um direcionamento. Já nas catástrofes, nos eventos maiores, nós temos medicina individual sendo aplicada na área do evento, no transporte e muitas vezes no próprio ambiente hospitalar. Então, essencialmente, a diferença que tem no atendimento de um evento normal que nós consigamos dar resposta é se eu vou usar medicina individual ou medicina de massa, dependendo das necessidades daquele evento. Quando nós temos múltiplas vítimas, em geral no Brasil, utilizamos a ferramenta de gestão chamada Sistema de Comando e Incidente, o SCI, que é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada para todos os tipos de sinistro e evento, que permite a seu usuário adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas dos incidentes únicos ou múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais. Quando nós instituímos o sistema de comando e incidentes, a gente monta um diagrama parecido com esse, em que há o comando de incidente, tem o departamento de operações, de planejamento, de logística e de finanças. E observem, a divisão médica ela está debaixo do guarda-chuva do chefe de operações. E a divisão médica, num acidente com múltiplas vítimas, vai ser responsável pelos 3 T's: triagem, tratamento e transporte, que passaremos então a detalhar nesta teleaula. O papel do emergencista é responder diretamente ao coordenador médico, que este pode, por sua vez, ser solicitado pelo comandante do incidente. Para o emergencista, a triagem é o serviço prioritário. Uma área de tratamento temporária pode ser estabelecida no local do incidente e as vítimas devem ser levadas pela equipe de evacuação até esta área de atendimento. Vamos lá. O que é triagem? Triagem é a classificação de 2 ou mais vítimas baseado na severidade de suas condições. As vítimas são categorizadas na ordem estabelecida pela sua gravidade. A prioridade de tratamento é determinada por esta classificação. Triagem é o componente essencial nas operações com múltiplas vítimas. E o método que nós estamos falando aqui é o método START, simples triagem e rápido tratamento, em que o objetivo é estabelecer as prioridades de ação. E na triagem, inicialmente, a gente vai analisar 3 parâmetros fisiológicos, de modo rápido, objetivo. Os parâmetros são respiração, circulação e o nível de consciência desse paciente. Após essa análise, a gente faz a classificação do paciente como verde, como amarelo, vermelho ou preto, que também pode ser chamado de prioridade 3, que são vítimas, o verde, prioridades 3, vítimas deambulando no local sem risco à vida, tratamento ambulatorial. O amarelo ou prioridade 2, risco de vida não imediato, algum tratamento antes do transporte. O vermelho ou prioridade 1 são aquelas vítimas com risco de vida imediato, em que se faz algum tratamento, mas transporte rápido. Já o preto ou prioridade 0 são os pacientes em óbito. As vítimas devem ser classificadas por cores desde logo. Vítimas com prioridade vermelha são avaliadas na área de tratamento. Vítimas em áreas inseguras devem ser removidas para os locais seguros antes da triagem
E esta ação não é da equipe médica, essa ação é da equipe de resgate que vai fazer esse encaminhamento das vítimas até a área de triagem. Observando esse diagrama, a gente observa os 3 parâmetros: respiração, perfusão e nível de consciência. Então a primeira pergunta que eu faço é: o paciente respira sim ou não? Se o paciente não respira, eu posiciono as vias aéreas. E pergunto novamente: respira? Se não respira, paciente em óbito. Se respira, esse paciente vai ser classificado como risco imediato, paciente vermelho. Se na primeira respiração que eu perguntei o paciente respira, eu avalio a frequência respiratória. A frequência respiratória maior que 30 ou menor que 8 classifica esse paciente como um paciente prioritário. Se a frequência respiratória está entre 8 e 30, eu avalio a perfusão desse paciente. Se a perfusão maior que 2 segundos, eu tenho um problema de perfusão. E esse paciente vai ser classificado como vermelho, como imediato. E já faço uma breve avaliação se há algum grande sangramento, que é o momento de fazer a contenção dessa grande hemorragia. Já, se ao analisar a perfusão, o enchimento capilar é menor que 2 segundos, eu avalio o nível de consciência desse paciente. Se ele não responde à ordem simples, eu vou classificá-lo como vermelho. Se o paciente responde à ordem simples, eu classifico esse paciente como amarelo. Na chegada na cena, é importante que todos nós saibamos a melhor estratégia de triagem do paciente. É falar, se eu sou a primeira equipe no local, é falar: quem consegue andar, venha comigo. E esses pacientes serão classificados como verde, porque eles estão deambulando. Notem que a todo momento a gente pode fazer um reposicionamento de pacientes. Eventualmente eu tenho um paciente que consegue andar, mas ele tem uma hemorragia interna ou ele tem um agravo que ele deverá ser classificado como vermelho num segundo momento. Mas a chegada no local, o primeiro chamado é: quem consegue andar, venha comigo, classifique esse grupo de verde e avalie os pacientes restantes que sobraram na cena. Como é que eu faço a classificação? Eu uso cartões como esse. Esses cartões chamados de meta tag são cartões em que eles têm cores destacáveis. Então, se eu analisei o paciente, ele tem a coloração vermelha, eu retiro ou destaco a coloração amarela e verde e penduro no pescoço do paciente esse cartão. Na área de tratamento, eu posso anotar as lesões principais que ele tem, o que foi infundido intravenoso ou intramuscular, o sexo, o hospital de destino. Vocês notem que tem 3 números. Um número fica com a equipe de transporte, um número fica na vítima e um número fica com o chefe de transporte no local do acidente, para que a gente saiba para onde os pacientes foram remanejados durante o atendimento. Estabelecendo a área de triagem, a gente leva esse paciente para áreas de tratamento. Então eu crio áreas de tratamento na cena para deixar os pacientes agrupados pela prioridade que cada um deles tem. Então, crio uma área vermelha, crio uma área amarela, crio uma área verde para esse paciente e um local afastado para deixar os pacientes em óbito. A sugestão aqui, a dica, é deixar os óbitos e os pacientes verde longe das áreas vermelha e amarela. E entre o paciente verde e o paciente em óbito, também a gente deixa esses pacientes afastados, no local seguro para poder iniciar as manobras de tratamento desses pacientes. E o que nós vamos fazer de tratamento? O tratamento deve se concentrar no ABC básico, garantir via aérea, respiração e circulação desses pacientes, determinando as prioridades entre as vítimas da mesma cor, que é feita pelo médico coordenador daquela lona de tratamento, daquela área de tratamento. No transporte, deve haver um rodízio entre os hospitais receptores. O grande objetivo é que de criar uma área de tratamento na cena do acidente é evitar que o caos local seja transferido para o hospital mais próximo. Então a gente deve fazer esse rodízio entre os hospitais. Os centros de trauma devem receber as vítimas prioritárias, que são as vítimas vermelhas, e não as vítimas verdes. Em geral, o que a gente observa nos grandes eventos é que a vítima verde consegue chegar mais rapidamente ao hospital. E isso acaba bloqueando esse serviço de saúde. Então, na cena do acidente, o objetivo
é que a gente faça a evacuação ou que faça a retirada das vítimas prioritárias que precisam de atendimento mais rapidamente. Uma pessoa responsável pelo transporte vai determinar a distribuição dos pacientes. É importante observar que o corpo médico, a equipe médica, enfermeiros, médicos, socorristas, eles estão sob comando de um chefe de operações que está sob comando de um comandante do incidente. Tá? O trabalho da equipe médica é garantir o melhor atendimento para a maioria dos pacientes, para que a gente diminua os agravos do paciente. Sabendo então diferenciar medicina individual de medicina de massa e o momento de aplicar e aplicar as técnicas que estão estabelecidas aqui pelo START, que é simples triagem e rápido tratamento, a gente pode beneficiar muito a sobrevida desses pacientes. Vamos então praticar e estudar ainda mais esse conteúdo. Até o nosso próximo encontro.